Alô! Mais uma vez o programa Pulando a Cerca. Hoje, dia 25 de abril de 2014. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoranski, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continua no ar. O programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo participa, todo mundo dá opinião, todo mundo mete a colher. O que é altamente democrático. Bom, pular cerca, por que pular cerca? Pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado é sempre muito melhor. Não tem sacanagem, não tem corrupção, não tem esculhambação. Tem o quê? Educação, saúde, justiça e democracia. Então, o programa Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que 514 anos vem pulando a cerca. Olha só, o programa hoje Pulando a Cerca vai ser uma verdadeira pulo de cerca. Primeiramente, vamos convidar o nosso amigo, o grande advogado, doutor Modesto da Silveira, para pular a cerca. Vem, Modesto, pular a cerca. Pulou. Outra vez aqui com vocês. Outra vez. Não, você na última. Você. Devo ser o último, certo? Não, ficar na ponta. Vamos convidar também a violinista da Orquestra Sinfônica Nacional, UF, Universidade Federal Fluminense, a violinista Priscila Faria. Vem pular a cerca! Pulou! Pula! Isso! Pulou! Senta aqui, isso! Que prazer! Vamos convidar também o nosso um estudante, sim, Bruno Velar, que vai falar sobre Brasil e Noruega, o estudante de Relações Internacionais. Brasil e Noruega. Que legal. Vem cá pular a cerca. Pula! Pulou! Pulou? Tem que pular a cerca. Pulou direto. Então, vamos lá. É um prazer estar com vocês, Bruno, Priscila e Modesto. O programa parece uma coisa misturada. É exatamente o que a gente quer. Não é uma coisa formal nem acadêmica, apesar de nós estarmos na academia. Vamos começar pela moça, né? Obrigada. Vamos começar com a Priscila Faria, que é violinista, e vai falar sobre o que, Priscila? Bom, eu preparei para a entrevista de hoje a inteligência emocional aplicada ao ensino do violino. Tá? Então, a pesquisa, eu desenvolvo mais a parte de Daniel Goleman. Foi o primeiro livro que eu li, foi Inteligência Emocional, Intelligence Emotional, written by Daniel Goleman. Daniel Goleman, assim como outros psicólogos e psicanalistas norte-americanos, se basearam no trabalho de Gardner. Gardner era diretor do Centro de Estudos de Inteligência da Universidade de Harvard, Estados Unidos. Então, essa questão da inteligência, o que é inteligência? É a capacidade da pessoa raciocinar, desenvolver situações às quais elas podem se inserir melhor na sociedade e suas atividades.
Gardner percebeu o seguinte, que muitas das vezes, quando as pesquisas detectavam que crianças eram boas em matemáticas e ruins em esportes, excelentes em esportes e ruins em biologia, geografia, deveria ter um motivo para isso. E então, ele chegou à seguinte conclusão: a pessoa, ela não tem uma inteligência, ela tem múltiplas inteligências. Ele criou uma teoria das inteligências múltiplas. E, em cima dessas inteligências múltiplas, a grande maioria dos psicólogos, psicanalistas norte-americanos desenvolveram, então, uma revanche de livros, né, e pesquisa nos Estados Unidos e, posteriormente, no mundo. Ele percebeu que havia 9 inteligências. A linguística, nós podemos citar Machado de Assis, a musical, Beethoven, Maria Callas, Mozart, Leonard Bernstein, a espacial nada mais nada menos também são os jogadores de xadrez como Mikhail Glastovsky, da Rússia. Temos Pelé tem um alto índice de desenvolvimento espacial na inteligência dele. Temos a inteligência naturalista, que são os geólogos e historiadores, Darwin. A existencialista, que são os líderes religiosos, como Mahatma Gandhi. Temos a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Essas duas inteligências, elas correspondem a líderes religiosos, a escritores, a professores. E aí eu cito Hitler, que teve uma inteligência fenomenal, porém utilizou para o mal, que nós todos sabemos. Temos Mahatma Gandhi, que foi um líder religioso e espiritual fortíssimo, que ajudou muito no desenvolvimento da independência da Índia. E também temos aí a corporal, são os atletas, já citados. Então, Gardner, depois do grande postulado que Gardner criou na década de 80 na Universidade de Harvard, apareceram escritores que desenvolveram, então, suas novas teorias. E a minha teoria, a minha monografia, que eu fiz no curso de pós-graduação na Universidade Cândido Mendes, ela foi uma releitura de todos os psicólogos sobre a inteligência emocional aplicada ao ensino de violino. Ô, Priscila. Pois não. Você comentou sobre a inteligência emocional desde a Gênese. Mas você é violinista da Sinfônica Nacional e tem um trabalho com alunos, crianças, com violino. Você utilizou essa... Sim, eu fiz um questionário com 20 perguntas na época, focando o porquê, o motivo pelo qual o aluno estaria estudando violino, se ele tem incentivo da família, dos amigos, como ele se sente no palco, como foi a sua reação na primeira apresentação, como ele interage com a professora, como ele recebe as críticas do professor positivamente ou não, o ambiente da escola, tudo foi questionado. Olha só, é verdade, Modesto, que coisa interessante. O violino, aqui no país, no Brasil, é considerado um instrumento de delícia. Poucas pessoas têm condição de tocar. E a Priscila, por ser violinista, tem um grande trabalho na Baixada Fluminense com escola de violino. E eu acho que ela está conseguindo colocar que o violino é tão importante, tão comum como o violão, que estou no curso, o pandeiro. Está colocando isso. E as crianças, pelo que eu entendi, já vieram aqui no programa, tocam o violino com uma facilidade incrível. Olha, eu pessoalmente acho o violino um dos instrumentos mais agradáveis ao ouvido. E me parece ser dos mais difíceis também. Talvez por isso é que os cursos de violino são longos, né?
porque são longos, delicados, exigentes, mas a beleza dele é extraordinária. Ele pode não ser, às vezes, tão completo como um piano, né? Um piano sozinho faz a festa. O violino também faz, para o meu gosto. De qualquer maneira, acho o violino um primor de instrumento. Você é professora de violino? E o Bruno foi meu aluno da orquestra. Quem foi seu aluno? Bruno. O Bruno foi ou é? Já foi. Agora, ela fez uma provocação interessante no começo, que é sobre essa inteligência emocional, né? Coincidentemente, você, seja por sensibilidade ou por inteligência, você quase sempre marca assuntos importantes em dias muito históricos, né? Acho que foi de ontem, se não me engano, morreram 2 gênios de certa tendência semelhante e que foram, agora, morreram em 1616, imagina, há quase 400 anos, morreram 2 gênios da humanidade com uma tendência semelhante e certamente, no fundo, tem violino, que foi Shakespeare e o Cervantes. O Miguel Cervantes, por coincidência, morreram no mesmo dia, em 1616, agora, essa semana, acho que ontem, se não me engano, né? E você falando da inteligência emocional, falando de 9, se não me engano, foi 9 inteligências. São 9 inteligências que mas aberto para outros tipos, né? Sim, a matemática, a corporal, a musical, a linguística, a naturalista, que entra Darwin, são os biólogos. São 9. E existencialistas. Mas podem ser 10, 12, etc? Podem ser várias. Então está ampliando. Está ampliando podemos cada descobrir, vez mais, né, podemos. Daniel? Inclusive, o Daniel Goleman, ele fala que o QI, né, tão chamado QI, o coeficiente de inteligência, ele só pode ser bem utilizado, ele só vai ter um êxito se o que é o coeficiente emocional estiver bem também. Priscila, vamos dar um pulo na cerca. Como é que foi o resultado na prática com os alunos que você dá aula? Isso, olha só. O que aconteceu? Qual foi o puxo que deu? Foi muito bom. Primeiro porque eu estava numa região que me favoreceu muito. Havia muitos estudantes evangélicos e a maioria dos entrevistadores falavam que eles estavam estudando para tocar na igreja, tá? Inclusive o Bruno mesmo, quando foi me procurar, ele disse que ele queria dar aula na igreja. Ele queria aprender violino por 2 motivos. Pelo avô, realizar o sonho do avô dele e ensinar violino na igreja. Então, eu acho assim que o apoio em casa, o apoio dos amigos é muito importante. Indiferentemente do credo, nós podemos ver isso como uma atividade artística. Nós vemos a utilização do violino popular também muito bem feito aqui no país, por Antônio Nóbrega. Uma pessoa completa, ele tem a formação acadêmica de Mendelssohn e Mozart, e ele trabalha toda a parte da arte armorial nordestina, de Ariano Suassuna. Fantástico isso. Temos aí, entrando na mídia, com shows acústicos, violinistas muito bons também, de orquestras. O ensino de violino, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele teve um avanço muito grande, que foi pelo Suzuki. E também um outro fator que favoreceu muito Quem foi Suzuki? Suzuki foi um professor de violino japonês que, para reerguer o Japão, estava acabado após a Segunda Guerra, ele colocou, então, o ensino coletivo de música baseado em cantigas de ninar, cantigas mundialmente famosas. Então, ele colocou a base da imitação. Bom, esse é o método antigo, isso eu também comento no meu livro. E tem o método tradicional. O método tradicional, ele trabalha mais a técnica do violino. Agora, voltando à pergunta que o senhor me fez. O questionário, ele foi bastante abrangente e ele colocava perguntas, o porquê de estudar, a motivação
pela qual, como era feito o trabalho didático em sala de aula, o que motivava, o que fazia com que eu, professora, fizesse com que o aluno se desbloqueasse também das suas dificuldades, porque quando você pega um instrumento, você está trabalhando com o corpo, você está trabalhando com a emoção da pessoa. Então, eu peguei casos de pessoas que chegavam tremendo. Né, Bruno? A pessoa, ela tremia os braços de medo. Tinha casos que a pessoa não associava a teoria musical, as notas, com o instrumento. A dificuldade é muito grande. Então, cabe ao professor ter essa inteligência interpessoal e intrapessoal. A interpessoal é aquela que você vai diagnosticar o sentimento do outro. E a intrapessoal é aquela que você vai fazer com que você lide com a comunidade, com a escola, com o próximo. Então, daí é o importante da psicologia. Não basta só você tocar, porque senão você não vai conseguir bons êxitos. Esse fato era uma coisa muito desconhecida na escola da música clássica tradicional, porque quem não sabia solfejar, cantar, já estava eliminado do ensino de música clássica, do ensino de música popular. Então, isso aí já tirava muita gente das escolas. Eu me lembro que quando eu ingressei no curso técnico da FRJ, eram turmas assim, de 30 alunos. No final, só 2, um se formava. E o resultado que você teve com teus alunos lá? Olha, hoje eu tenho alunos que, graças a Deus, estão seguindo a carreira de música. Tem um que está na UFRJ fazendo bacharelado, tem no conservatório. A Beija-Flor de Nilópolis hoje tem classe de violino e quem dá aula lá é um ex-aluno meu. Tem ex-aluna minha que está trabalhando em ONG. Tem alunos meus que estão dando aula em igrejas evangélicas, abrindo agência de casamento. Eu acho que esses 12 anos que eu passei na Escola Municipal de Música de Nilópolis, 12 anos que equivaleram... Municipal de Música de Nilópolis. Professor Herbert Bernardino Aniceto. Então... Ensino público, nós conseguimos 20 reportagens, um troféu, um reconhecimento muito grande. Eu acho que foi um trabalho muito frutífero para todos. Posso fazer uma pergunta? Pois não. No seu cálculo, qual é o percentual de alunos que têm sucesso no seu curso? Porque eram muito poucos, pelo que você disse. E agora, tem aumentado esse percentual? Digamos, de cada 30 alunos, quantos, depois de um tempo razoável, têm sucesso? 30. Profissional em geral. Olha só, quando eu tinha 13, 14 anos, 30 entravam para o curso da UFRJ. Eram 2 turmas de 30, 60, e se formavam 2. Hoje com as facilidades do ensino, as marquinhas do violino, que ajudam muito a colocar os dedos, já que a pessoa tem problema de afinação, e isso é uma coisa que excluía muitos alunos antigamente na escola tradicional, com as técnicas renovadoras de musicalização. E outra coisa muito importante, o Made in China. A China veio para contribuir. Antigamente só estudava violino quem tinha um violino estrangeiro. E hoje, com o Made in China, você pode comprar o seu instrumento musical por R$300 e parcelar em 6 vezes. Então, isso aí foi um elemento que causou sucesso. A pessoa pobre, que não tem as condições que uma pessoa de um nível mais social elevado, ela pode estudar e com muita garra, muita perseverança, depois junta um dinheirinho, compra um outro melhor e assim vai seguindo a carreira. Então, as facilidades hoje são muito grandes. A China veio para ajudar. A China veio para ajudar. Sim, eu sei porque eu sou um exemplo disso. Meu pai não tinha dinheiro para comprar um violino, ele fez uma nota promissória e eu fiquei durante 4 anos com o violino emprestado. Só no meu 5º ano é que o meu pai pôde comprar o violino. E por que como a China entra nisso, hein? A China faz tudo muito barato. Tudo barato. Pelo preço você está dizendo? Tudo barato, tudo barato. E com a mesma eficiência? Olha, inicialmente os instrumentos eram muito rudes. As cravelhas eram duras, mas depois eles foram melhorando.
São tão bons quanto outros? Não, não são tão bons quanto os profissionais de lutearia, mas a qualidade melhorou a qualidade muito. do som e do instrumento. Para começar, muito bom. É muito bom. É muito bom. Melhoraram muito. Os primeiros que saíram eram péssimos, Depois, mas eles foram aprimorando. Isso, o aluno vai desenvolvendo e consegue... E isso fez com que criasse ONGs, escolas no Brasil inteiro. Hoje, pessoas de comunidades, elas podem estudar os instrumentos, porque nós temos aí a marca China que barateou tudo. Que preço é hoje, digamos, um chinês? Um chinês em vez de hoje, comprar um inglês ou americano? nós temos de 280 a 360 reais. Um violino. E se ele fosse comprar um europeu tradicional? Não, olha, aí para você comprar hoje um profissional vai de 5 mil para cima. Não diga. Então uma pessoa não... De 5 mil baixou para 300 a 400. Então para começar a estudar, a primeira... Tá ótimo. Maravilha. Olha só, vamos passar um pouquinho para o Bruno, quietinho. Bruno, vamos falar das relações internacionais do Brasil-Noruega. Por que a Noruega? Bem, Daniel, porque a Noruega é uma pergunta que já me fizeram antes. Eu, particularmente, tenho um interesse especial pela Escandinávia, no modo geral. Eu estava pesquisando na época que eu fui para reunir informações para a minha monografia. Eu estava reunindo algumas fontes. A ideia inicial era pesquisar a Dinamarca, mas como eu conseguia fontes, né, em português mais acessíveis, porque às vezes a barreira do idioma às vezes traz um certo prejuízo, eu achei mais fontes sobre a Noruega. E fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Acabei encontrando bastante similaridade com o Brasil. Então fala isso. Então, as similaridades recentes com o Brasil giram basicamente em torno do petróleo e de política. No nosso caso, o petróleo tem a ascensão do pré-sal, descobertas novas, né? O Brasil tem aí, durante esses 50 anos, uma bagagem tecnológica na área de águas profundas, setor offshore. Isso. E a Noruega é bem semelhante. Eles descobriram o petróleo na década de 70, quando estava havendo crise internacional, em relação lá no Oriente Médio, ao OPEP. Eles descobriram o petróleo naquele período. E isso atraiu algumas multinacionais para o país e, como eles não tinham uma tecnologia para exploração, porque o petróleo no Mar do Norte, as águas são profundas, eles aproveitaram a experiência internacional para aprender. Eles aprenderam, fizeram uma legislação específica para o ingresso de multinacionais no país. Eles nacionalizaram, logicamente, o petróleo, a plataforma continental, marítima, e começaram, assim, o desenvolvimento tecnológico deles. E, com isso, foram criando, né? Criaram, assim como nós criamos a Petrobras, eles criaram a Statoil, que é uma empresa bem semelhante à Petrobras. É uma empresa que, a partir dela, os noruegueses conseguiram buscar recursos e, ao mesmo tempo, o aprendizado da tecnologia que eles iriam precisar no futuro. Eles criaram a Statoil, eles fizeram concessões, basicamente, 50%, né, as empresas que desejassem explorar a plataforma, eles concediam no contrato 50% de lucros para as empresas e 50% entraria para a Statoil, que funcionou naquela época basicamente como uma espécie de empresa captadora de recursos para o governo. E, ao mesmo tempo, né, como eu comentei, eles foram desenvolvendo a parte tecnológica, até que chegou um nível que a Statoil pôde, assim como a Petrobras, ter um laboratório próprio, um aparato, né, mais moderno, tecnológico específico, para, enfim, começar a produzir por si só sua própria tecnologia, suas próprias inovações. E, da mesma forma, aconteceu aqui conosco. Na década de 50, a Petrobras foi criada, 53 mais ou menos, se não me engano, e a nossa experiência foi basicamente a mesma. Também aproveitamos as multinacionais, porque o Brasil não tinha experiência tecnológica no assunto. Basicamente, multinacionais que já exploraram petróleo
offshore no Golfo do México e na Venezuela. Eles desenvolveram um pouco dessa dinâmica, né, de inovação e trouxeram essa experiência para o Brasil. E aos poucos a Petrobras também foi aprendendo, foi se modernizando, adaptando o que tinha que adaptar à nossa realidade, porque os nossos poços tinham em média começo a partir dos 1.000 metros de profundidade, não eram como no Golfo do México, que você tem, às vezes, você podia explorar um poço de petróleo a 500, 600 metros. Os nossos começavam a partir dos 1.000 metros. E, recentemente, com o pré-sal, que ainda está sendo mapeado, que é uma área muito grande, descobriu-se já poços com início em 2.000 e poucos metros e fim em 7.000 e poucos metros de profundidade. Ô, Bruno, legal, você fez uma introdução no petróleo que tem uma correlação com o Brasil no Noruega. Mas no Noruega, o leilão de petróleo no Brasil foi muito diferente do leilão de petróleo na Noruega. A Noruega tem uma regra muito mais rígida e fechada para o país, que o Brasil abriu tudo. E participação muito maior. Exatamente. O leilão lá do governo norueguês é maior. Exatamente. Você tem informação sobre isso? Algumas. No caso, toda essa pesquisa eu desenvolvi na minha monografia, agora em dezembro de 2013. Eu apresentei na Universidade Cândido Mendes, no campus da UPERJ. O tema foi justamente isso, nas relações Brasil-Noruega, no setor offshore, a falta de congruência no discurso de parceria estratégica durante o governo Lula da Silva. Foi basicamente o recorte que eu tomei para poder comentar sobre o assunto. Aí, respondendo a pergunta do senhor, até mesmo do senhor, tem essas suas diferenças, né? Primeiro, a nível territorial. O Brasil é um país continental. A Noruega é um país pequeno. Falando a grosso modo, poderíamos dizer que a Noruega cabe talvez no território de Minas Gerais, provavelmente. Ou talvez um estado maior, não sei, Pará, Amazonas. Enfim, tem essa questão primeiro da diferença, porque aqui existe uma população muito maior e lá eles têm uma população atualmente que gira em torno de 5 milhões de pessoas. É basicamente a cidade do Rio de Janeiro, a população deles. Então, para eles foi mais prático e muito mais fácil, na década de 70, nacionalizar primeiro, para poder organizar as estruturas legislativas, as estruturas tecnológicas, né, e afins do país, para depois, posteriormente, abrir um pouco o mercado. Hoje em dia, a Statoil, assim como a Petrobras, é uma empresa mista entre setor público e privado. Bruno, só que eles têm outra visão estratégica, porque as reservas da Noruega são muito inferiores às brasileiras. Também, não é? Você tem noção das reservas norueguesas? A questão da Noruega, eles possuem, assim, logicamente, eles têm uma costa menor que a brasileira e, por causa disso, a possibilidade de petróleo, de existência de petróleo, ela é pouca. Mas, enfim, no modo geral, no contexto mundial, nós ouvimos falar que o petróleo vai acabar, só tem 100 anos de duração, só que sempre acabam descobrindo novos poços. É o nosso caso do Brasil, é o caso deles, que eles também têm descoberto novos poços, inclusive com a questão da tecnologia offshore, que é considerada de ponta, tanto aqui quanto lá, eles têm conseguido desenvolver, né, processos cada vez mais específicos para poder recuperar poços, para poder perfurar, pesquisar onde está localizado as fontes. Ô Bruno, Oi? Olha só, vamos aproveitar o que você falou com o modéstia. Sim. A costa do Brasil, o pré-sal, é enorme. Isso, E na Noruega é pequeno. Uhum. Então, a multinacional quer abocanhar o quê? O pequeno ou o grande? O grande. Os dois, depende das questões Aqui específicas. Aqui é muito mais fácil. Os países que dependem do petróleo, tipo Estados Unidos e Europa, vêm para cá, que aqui a costa é maior, tem muito mais, e tem muito mais facilidade de fazer o leilão e levar tudo. Entendo. Então, na Noruega é Europa. É uma coisa
menor, Sim. aqui muito grande. Aqui no Brasil, o pré-sal, quando se descobriu o pré-sal, a quarta frota americana que estava suspensa começou a navegar. Então, isso aqui é ouro para multinacional. E consegue manobrar o país. Olha, eu vou dar um exemplo para você. O PIB, Produto Interno do Brasil, 50% é pago para multinacional ou de banqueiro. A saúde fica 4%. Educação, menos 4%. Na Noruega, não tem muito desse problema. O PIB lá é integral. E aqui se deve cada vez mais. Onde se deve, tem mais concessão. E o petróleo é ouro. E a multinacional não quer nunca terminar o empréstimo que faz para levar o ouro, como levou no México. Sim, é A verdade. Noruega é um exemplo. A legislação do petróleo na Noruega, infelizmente, não foi limitada no Brasil, por causa da pressão de multinacional. Sim, é verdade. É verdade. Então, a Noruega, por gastar a Noruega para o Brasil é um conta-pronto. Lá tem petróleo, aqui também tem, mas é um conta-pronto. Que se faz lá, não se faz aqui. E o que se faz aqui, não se faz lá. Mas aí tem muitas especificidades locais. Como eu mesmo comentei no início, né? Podemos chamar, abre aspas, de um problema, é que nós temos população. Eles basicamente não têm uma população grande, vamos dizer assim. Isso Então, traz... Não, sim, eu entendo. A população maior precisa de mais Sim, recursos. lógico, precisa de mais recursos. outro- É um dos fatos que nós podemos constatar da facilidade que eles tiveram em alcançar um IDH elevado. Porque Então, os recursos vieram mais facilmente e a administração foi Sim, então mais aqui eficaz. Bruno. Aqui nós temos dois problemas nesse caso. Primeiro, a questão social, nossa, local, que nós não temos, nós basicamente somos um país em desenvolvimento. Nós não temos ainda uma mentalidade, uma estrutura, um corpo técnico, educacional, que venha facilitar estrutura. todo o desenvolvimento que leve fim ou reduza a corrupção, né, que tem uma legislação mais forte do ponto de vista, né, da questão dos leilões, como você comentou, das questões de petróleo e outros temas. Bruno, tudo bem. Sim. Só discordo de uma palavra que você usou como sendo tipicamente brasileira. Ela não é mundial. Corrupção é um problema mundial. Em maior ou menor grau, mas a Europa foi quem ensinou, toda a Europa, sobretudo a Europa capitalista, colonialista, que ensinou a corrupção aos países e continentes onde eles invadiram. A própria forma foi corruptiva, foi corruptora, correto? Agora, tem várias considerações, é lógico que a Noruega é um país altamente industrializado, um dos países europeus que tem a vantagem de ter uma estrutura individual e conjugada em todo o continente para explorar os outros países, outros continentes, né? Tem essa vantagem toda. A indústria se desenvolveu bastante. O nível social deles é dos mais elevados hoje no mundo. Sim, isso é né? verdade. É o primeiro Por toda a história do passado e continuando a história do presente. Agora, você fez uma afirmação que eu temo que não seja muito positiva, que é a seguinte: você disse que está para acabar o petróleo e toda hora se descobre um novo poço de petróleo. Sim, é verdade, mas há uma premissa da qual ninguém foge. Qualquer minério não tem segunda safra. Ele é finito. É uma verdade absoluta. Como ele é finito, eu acho que o nosso estímulo é no sentido de desenvolver sempre a fonte energética do que é infinito, isto é, aquilo que é permanentemente renovável e, portanto, tem safras infinitas. Por exemplo, a biomassa em geral, né? O vento, a biomassa, o sol, a eólica, o calor, o frio, os movimentos da natureza
todos são fontes energéticas. Eu concordo com o Se- senhor. Muito bem. Mas existe uma grande questão aí que envolve duas questões básicas, né? Primeiro é os recursos. No nosso caso, nós não temos recursos suficientes para investir num projeto de longa envergadura como esse. E o segundo é a baixa capacidade de potencial energético. Uma hidrelétrica, ela é bem favorável, mas se não for bem feita, bem trabalhada, ela pode causar impactos ambientais gigantescos. Então aí, infelizmente, se podemos dizer assim, o petróleo ainda é a principal fonte, né, base, mas não significa que nós não possamos desenvolver outras. Olha só, o Bruno, você falou em Escandinávia. Sim, sim. Foi lá da Escandinávia, na Dinamarca, em 1600 e pouco, que Grotius fez a primeira lei de relações internacionais, não foi? Grotius. Legislação, é o pai do direito internacional. Isso, pai do direito internacional. Você é estudante de direito internacional. Isso. Grotius, Modesto, mais do que né? sabe. Olha só. Isso. Então você começou lá e voltou para lá com Grotius, na Dinamarca e na Noruega. Mas vamos dar uma volta, dar a voz para as belezas. É verdade, é A verdade. Patrícia, precisa. Como foi essa experiência na prática com os alunos que você deu aula lá em Nidópolis com a inteligência Na FATEC emocional? também. O que fez a diferença? Fez a diferença que hoje eu vejo, por exemplo, pessoas como Raquel Ferreira trabalhando em ONGs, trabalhando em projetos sociais importantíssimos. Vejo Elon de Paula também com a sua agência de casamento, dando aula em igrejas. Quando eu vejo assim, o Israel Pessoa também fazendo faculdade de musicoterapia, dando aula de violino, vejo 3 alunos meus anteriormente, em 2003, entraram para a Academia Petrobras Pro Música, orquestra. Raquel também já tocou na Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. Então, eu acho assim... Pablo Matos está trabalhando como produtor cultural no Toronto, Canadá. Outro caso também, Nathan Carvalho, que hoje está seguindo a carreira militar como músico, e ele foi aluno meu de musicalização infantil. Olha só, então já sou avó. O Bruno é meu filho e eu já tenho avó, eu já sou avó, me considero. Tem uma gama assim, de pessoas que, graças a Deus, seguiram e hoje eles estão desenvolvendo um trabalho musical. O Anderson é professor de violino na Beija-Flor de Nilópolis. A escola de samba da Beija-Flor de Nilópolis, ela tem uma classe de violino. Priscila, qual foi a diferença que a inteligência emocional fez em você? Em mim? Eu detectei muita coisa que estava aqui no livro, para início de conversa. Não, e você? Fala. Eu acho assim que muitas coisas, quando você lê um livro, você sempre tem uma mensagem, algo a aprender. Eu acho que essa parte da inteligência emocional, como você detectar na outra pessoa a inteligência intrapessoal e interpessoal, ela faz uma grande diferença na vida da pessoa, porque ela vai se colocar no papel da outra pessoa e ela vai ver como agir melhor com a próxima. Não é? Tirar o bloqueio que a outra tem quando ela vem com os problemas de casa, de pai, de irmão. Então, muitas das vezes, eu como professora me via como mãe, madrinha de 15 anos, professora, o aluno largou a casa, eu estou dando conselho. Então, no final, a gente tornou-se uma grande família, entendeu? Um ajuda o outro, vê reportagem para o outro me ajuda em casa. Virou uma amizade tão grande, tão forte, que eu tenho alunos hoje no Canadá, graças a Deus. A Ingrid Magalhães foi para os Estados Unidos, fez licenciatura na UFRJ e está seguindo nos Estados Unidos. Quer dizer, o que eu posso falar disso tudo? Que eu acho que foi Deus que me colocou no lugar certo, na hora certa.
né? Família musical. Então, formou-se uma família musical. E eles me chamam para fazer trabalho. Antigamente era o contrário. Eu que ligava, Raquel, você pode vir aqui comigo? Não, ela me liga para eu trabalhar com ela. E como é que foi o Bruno, o teu aluno? O Bruno, olha, o Bruno, ele entrou no 4º período. Ele fez prova de nivelamento, entrou no 4º período. O Bruno tinha uma dificuldade imensa para correlacionar a teoria, a leitura musical com a prática do violino. Ele tinha dificuldade de ler no pentagrama. É verdade. E eu não sei como é que ele entrou, eu não sei como é que ele conseguiu entrar no 4º período, mas é que ele fez prova teórica. Então, o que eu fiz? Eu criei um método de violino, que está para ser registrado ainda esse ano, juntamente com jogos infantis de interatividade. Isso é um projeto meu há longo tempo. E eu comecei a criar, então, dispositivos que não tinha, não havia no ensino tradicional. Eu interligava a nota aos números, lembra, Bruno? Comecei a trabalhar com músicas que eram da vivência deles, músicas evangélicas do Inário, músicas populares também, e isso ajudou a assimilar o conteúdo. E ele terminou o Rancite todo e tocou o Concerto Sol Maior de Vivaldi. Como? Uma pessoa que não conseguia ler o pentagrama, a pauta musical, e mais, não era só isso não. O Bruno, ele ficava, era muito preso, ele era muito fechado. Isso que o trabalho da inteligência emocional fala, é como o professor vai detectar as dificuldades, trabalhar os bloqueios da pessoa. Ele era uma pessoa extremamente fechada. E hoje, ano passado, quando eu fui na defesa de monografia dele, um homem lá de terno, explanando para o campo acadêmico. Gente, que orgulho é você ver um jovem se desenvolvendo dessa maneira, né? Eu já falei com ele, olha, eu não quero qualquer um agora para você, não. Eu quero currículo para casar com você, entendeu? Então, Né, Bruno? Não é qualquer uma, não. E é assim com todos. É assim com todos. Forma-se uma família musical, sabe? então, Essa inteligência emocional é justamente para inteirar as pessoas na sociedade. Por quê? Porque Daniel Goleman, em Nova York, ele observou que o mundo capitalista que nós estamos vivendo, ele não tem tempo para... É altamente competitivo. Você não tem que ficar detectando o problema do outro para ajudar o outro. Você está numa competição, olha, muito grande e vai ganhar aquele que tiver maior dados na mão e maior oportunidades. Isso é a lei do capitalismo, não adianta a gente discutir. Agora, ele notou que as pessoas estavam procurando as clínicas psicológicas, o número de pacientes dele triplicou, e ele começou a fazer pesquisas fortes, comportamentais, sobre essas pessoas. Daniel, ele é escritor do New York Times, ele tem uma coluna nesse jornal, ele criou um centro de inteligências em Nova York e hoje ele trabalha com a sobrinha dele em cima da inteligência ambiental, porque ele percebeu que não é só o emocional que pega, o ambiente necessita de uma reflexão. Então, essa nossa entrevista, eu vou direcionar ele também em Nova York. Pois é, olha só. Posso fazer uma observação? Claro. Você fez uma afirmação muito interessante e é geral. O mundo capitalista e sua competição. O problema que a gente observa nesse mundo individualista ou capitalista é que ele faz a competição sem ética, se possível com alguma ética. Mas, em geral, a preocupação é o resultado, e geralmente o resultado econômico-financeiro, e não o resultado ético, resultado para o bem de todos ao mesmo tempo. Então, esse me parece um problema fundamental que destrói a competição saudável, exatamente, aquela que busca o bem para todos, não é? É verdade. Olha Então, só, nós ficamos aqui pulando a seco 45 minutos inteiro. Parece um pouquinho, né? Nossa, Passou Muito muito rápido. rápido. Se a gente vai ao dentista, Demora. 15 minutos é 5 horas. é verdade. No motel, 1 hora não dá nem para começar.
Então, Não dá para acabar, né? tá bem. Então, vamos terminar o programa Vamos sim. de que forma? Cantando? Pulando a cerca. Então, cantando. Começando com a voz de violino O que eu vou cantar? da Priscila. Um, né? dois, três, pulando a cerca com vocês. Isso, puxa você, Priscila. Eu vou cantar uma música. Repete. Olha só. Todo segundo domingo, eu tô tocando no Hospital Dom Pedro II, que é um hospital para pessoas psiquiátricas. Olha só, hospital psiquiátrico, Eu conheço. mantido pelo Paulo Obaik e sua equipe. Então, eu estou tocando sempre nas orações e no almoço fraterno para angariar fundos. E eu sempre gosto de tocar uma música, Como é Grande Meu Amor por Você, de Roberto Carlos. Então tá bom. Olha só, para terminar, em junho nós vamos convidar o doutor Vitor Por Deus, que é médico no Hospital Pedro II, que faz o Hotel da Loucura. Ele é uma enfermaria que reúne tudo, o Hotel da Loucura. Então, aqui eu falo de tudo. Então, vamos terminar cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu! Vale, valerá.